Mahito tem uma das técnicas mais complicadas em todo o Jujutsu Kaisen. E a verdade é que ele só não venceu o Yuji porque o Sukuna não permitiu. Também, se ele tivesse tido mais tempo, ele teria se tornado uma das maldições mais perigosas do mundo, e tudo isso por conta da transfiguração ociosa. Diante disso, deixa eu te perguntar, e se outra pessoa também tivesse essa técnica? Será que ela também utilizaria para causar caos e destruição? Bom, é isso que iremos entender hoje. Então, vem comigo e bora lá ver como seria se Yuji Itadori tivesse a transfiguração ociosa em Jujutsu Kaisen. No material original, o Mahito utiliza a alma como matéria-prima descartável, distorcendo corpos, criando monstros e rindo do próprio sofrimento alheio, como se aquilo fosse arte. Porém, a transfiguração ociosa nunca foi tecnicamente uma técnica maligna. Foi apenas uma técnica poderosa demais nas mãos de alguém que nunca sentiu empatia real por ninguém. Agora, nesse universo alternativo, o Yuji nasce com essa mesma base de poder, só que aplicada exatamente ao contrário, para curar, proteger, reparar e libertar pessoas presas dentro de manipulações que elas nunca escolheram sofrer. Ele deixa de ser apenas o recipiente perfeito construído pelo Kenjaku para guardar o Sukuna e passa a se tornar, sem perceber, uma ameaça direta contra tudo que o Sukuna representa. Bom, dito isso, a infância do Yuji começa parecida com a versão que todo mundo já conhece. Ele cresce ao lado do avô sem entender nada sobre a energia amaldiçoada, sem possuir uma técnica específica e sem impressionar ninguém por possuir algum talento fenomenal. Só que existe um detalhe estranho acompanhando ele desde muito cedo. Quando toca nos animais ou pessoas feridas, as feridas cicatrizam rápido demais, de um jeito que ele mesmo nunca consegue explicar direito. Óbvio que ele não faz ideia que está manipulando almas alheias, afinal, quando a técnica dele despertou, tudo que ele sentia era um desejo imenso de ajudar outras pessoas. E é justamente por conta desse desejo puro de uma criança inocente que o resultado final da sua técnica não vai ser catastrófica. Afinal, ele não aprendeu a utilizá-la como uma arma. O evento que muda tudo ainda acontece exatamente como sempre aconteceu. O Megumi chega procurando o dedo do Sukuna, os amigos do Yuji são atacados e ele engole o dedo para salvar quem ele ama. Só que, quando o Sukuna finalmente desperta dentro daquele corpo, ele sente algo completamente diferente do que aconteceu na timeline original. O Yuji não está apenas resistindo ao próprio controle dele, está, mesmo sem entender completamente o que está fazendo, percebendo a alma do Sukuna por dentro. Outra diferença é que, ao invés de desprezar o Yuji quase instantaneamente, tratando ele como um recipiente descartável sem qualidade nenhuma, aqui o Sukuna fica genuinamente curioso, pois ele sente pela primeira vez na vida alguém olhando diretamente para dentro da própria alma dele. Nesse momento, o Sukuna resolve fazer um teste e tenta roubar o corpo do Yuji para causar uma destruição. Porém, no momento em que ele tenta, ele congela, como se o corpo não permitisse que ele tomasse o controle, a menos que o Yuji permitisse. Confuso, Yuji simplesmente volta ao normal e tudo acontece da mesma forma que aconteceu no original, com o Gojo chegando e fazendo aquele teste de força. Depois, quando o Yuji é levado até a escola Jujutsu, o Gojo percebe rapidamente que aquele garoto é diferente. Não é à toa que durante o treinamento, o Yuji acaba se curando de um ferimento e o Gojo entende, na mesma hora, que aquilo simplesmente não é técnica amaldiçoada reversa. Aquele garoto está mexendo diretamente na própria estrutura da alma. E isso muda completamente a forma como o Gojo conduz o treinamento daqui pra frente. A ideia deixa de ser apenas um treino focado em combate físico e passa a incluir a percepção de alma, controle refinado de energia amaldiçoada, cuidado extremo com contato físico direto e uma consciência clara sobre o risco moral que uma técnica daquele calibre carrega. O Gojo entende rápido que o problema nunca foi o Yuji ser fraco. O problema é que ele tem nas próprias mãos uma das técnicas mais perigosas de toda a história do Jujutsu. No começo, o Yuji não enxerga almas por completo. Ele vê apenas contornos, distorções, manchas e formas borradas, sinais confusos de dano interno sem clareza nenhuma sobre o que exatamente aquilo significa. Porém, conforme o treino avança, essa percepção evolui aos poucos, até ele conseguir distinguir almas individuais, entendendo que cada pessoa carrega uma forma interna completamente própria. Esse processo gradual importa bastante, porque prepara o terreno para confrontos futuros contra inimigos que vão ser problemáticos. Contudo, antes de conseguir mudar qualquer coisa, o Yuji primeiro precisa aprender devagar a realmente enxergar. Contra o portador do dedo no centro de detenção, essa evolução ainda está longe de estar completa, e é importante que essa luta não vire uma vitória fácil demais. O Yuji ainda não venceria aquele confronto sozinho, o que muda é que, durante a experiência dele dentro dessa mesma derrota, ele consegue reparar ferimentos pequenos, sobreviver a danos que deveriam derrubá-lo imediatamente, entender melhor o próprio impacto da energia amaldiçoada sobre o corpo humano e talvez proteger o Megumi por alguns segundos a mais antes de precisar liberar o Sukuna de qualquer jeito. E aqui você percebe que ter essa técnica não transforma o Yuji da noite pro dia em um monstro imbatível. Ele continua sendo apenas um garoto tentando entender uma arma grande demais para as próprias mãos. Dito isso, depois desse incidente, o Sukuna percebe de dentro do próprio domínio inato dele que o Yuji está observando a alma dele de forma inconsciente. No começo, isso passa a chamar a atenção do rei. O Sukuna entende alma e corpo em um nível praticamente incomparável dentro de toda a obra.
obra, e perceber que o próprio receptáculo dele começa a caminhar naquela mesma direção específica já é o suficiente para despertar uma certa curiosidade. Ele não teme o Yuji nesse momento, mas pela primeira vez na vida ele percebe que pode existir alguém interessante que pode acabar se tornando alguém capaz de entretê-lo. Avançando, a mesma coisa acontece e o Sukuna arranca o coração do Yuji, obrigando ele a aceitar o voto vinculativo. Então, enquanto todo mundo acreditava que ele estava morto, o Yuji treina em segredo ao lado do Gojo, e o próprio conteúdo desse treinamento se expande muito além do que aconteceria na versão original. Temos aqui um treino envolvendo percepção de forma espiritual, regeneração avançada, contato direto controlado, capacidade de perceber anomalias escondidas e resistência real contra qualquer tipo de manipulação externa. Cada missão vira, sem exceção, uma aula prática sobre a forma real de uma alma. E é aqui que finalmente a história diverge de verdade. O Mahito ainda existe e possui a mesma técnica que o Yuji, o que faz ele ficar ainda mais obcecado pelo garoto, achando que os dois são dois lados de uma mesma moeda. Dito isso, no confronto envolvendo o Junpei, o Yuji percebe algo errado naquele lugar. Mesmo sem entender tudo por completo, ele reconhece a presença de algo estranho por ali, o suficiente para intervir. Então, quando o Mahito aparece e encosta no Junpei, o Yuji corre em direção ao amigo e encosta nele também, cancelando a transfiguração e empurrando o Mahito para longe. Com isso, o Junpei sobrevive, e essa mudança específica altera o Yuji de um jeito profundo. Ele sofre menos dano emocional, ganha a chance real de transformar o Junpei em um aliado, tira do Mahito uma das maiores vitórias psicológicas que ele já teve dentro da própria obra e reforça de forma concreta a crença do Yuji de que aquela técnica pode realmente mudar o destino de alguém, ao invés de apenas destruir. Porém, que fique claro uma coisa, pessoal, no momento em que o Yuji cancelou a técnica do Mahito, ele fez isso sem querer, afinal ele ainda não tem o domínio completo sobre a própria técnica. De qualquer forma, por outro lado, o Mahito nunca tinha encontrado alguém realmente capaz de interagir com almas do mesmo jeito que ele. Com isso, o Yuji se torna exatamente essa pessoa, só que utilizando esse mesmo dom de um jeito completamente diferente. Enquanto o Mahito nasceu da própria maldade humana, brinca com almas por puro prazer, aprende através da crueldade e evolui utilizando experimentação fria sobre qualquer vítima disponível, o Yuji nasceu humano fruto de um experimento, mas respeita cada alma que toca, aprende através da empatia genuína e evolui transformando a dor em cuidado. Uma coisa interessante de observar por aqui. No material original, o Yuji sempre precisou da presença ativa do Sukuna para impedir que o Mahito tocasse a própria alma dele. Aqui, ele ainda pode utilizar esse artifício, porém, ele também consegue resistir sozinho. Afinal, ele percebe a própria tentativa de alteração em tempo real, reforça a estrutura interna da própria alma, contra-ataca diretamente a alma do Mahito, perturba a forma dele e consegue pela primeira vez forçar um recuo real. Como resultado, nenhum dos dois vence esse primeiro confronto de forma completa, porque os dois ainda estão aprendendo os próprios limites. Contudo, o Mahito deixa de dominar aquele tipo de luta com a facilidade absoluta que sempre teve contra qualquer outro adversário até então. Agora avançamos um pouco, e durante o evento de boa vontade, o Todo continua treinando o Yuji normalmente, e o Yuji desenvolve o Black Flash, só que agora carregando um impacto completamente diferente. Cada golpe atinge simultaneamente corpo, alma, estrutura interna, capacidade de regeneração e forma espiritual do próprio alvo. Contra Hanami, essa diferença fica evidente na prática, já que a regeneração natural dela deixa de funcionar. Mais tarde, durante o arco das Pinturas da Morte, o Yuji aprende uma regra fundamental observando o Ezo e o Kichizu. O corpo sempre segue a forma da própria alma, e isso faz ele entender tudo o que vinha acontecendo até agora. Como eu disse anteriormente nesse vídeo, ele salvou o Junpei sem querer, porque ele não esperava alterar nada, ele só quis desfazer o que o Mahito tinha começado. E é por isso que esse entendimento faz ele evoluir no mesmo instante, porque o Yuji passa a utilizar a sua técnica para reconstruir tecidos, estabilizar danos graves e impedir deformações permanentes. Basicamente, quando o Yuji chegava para ajudar, é como se todas as pessoas presentes tivessem desenvolvido técnica amaldiçoada reversa por conta própria. De qualquer forma, vamos seguir, porque é importante dizer que alguns eventos continuam exatamente iguais. O Kenjaku ainda consegue selar o Gojo, porque aquele plano específico sempre dependeu profundamente da própria imagem do Geto, e o nível do poder do Yuji não está tão acima do que é originalmente, então ele não teria a capacidade de parar a guerra sozinho. Porém, tudo que acontece depois desse selamento muda de forma drástica. Na luta entre os irmãos, o Chozo ainda vence, porque continua sendo mais experiente que o Yuji. Só que, dessa vez, o Yuji consegue se curar durante a própria luta, e não fica completamente apagado como aconteceria na versão original. Essa única diferença já é suficiente para reorganizar o resto do arco inteiro, porque, sem o Yuji inconsciente, o Jogo não consegue forçar vários dedos do Sukuna dentro dele, e com isso o Sukuna não assume o controle do seu corpo naquele momento. Diante disso, sem esse controle absoluto, o massacre inteiro que devastou Shibuya através do fogo e do domínio dele simplesmente não acontece do mesmo jeito. Milhares de civis que morreriam nessa mesma tragédia podem sobreviver, e o Yuji, mesmo sofrendo bastante com tudo que Shibuya ainda representa, não
não carrega o mesmo peso específico de acordar dentro do próprio corpo, descobrindo que ele mesmo virou uma calamidade. Diante desse cenário, sem o Sukuna dominando o centro absoluto daquele caos todo, o Mahito ganha muito mais espaço narrativo, se tornando o verdadeiro inimigo emocional e técnico daquele arco. O confronto final entre os dois deixa de ser apenas uma luta entre poder e vira uma disputa quase filosófica sobre o que realmente define uma alma. Ela é só um brinquedo descartável ou é vida de verdade? Mudar uma alma é sempre destruição ou também pode ser cura genuína, o que, no fim das contas, realmente define quem uma pessoa é. O Mahito evolui através da crueldade experimental e o Yuji evolui através da compreensão e empatia real. Não é à toa que, em determinado momento da própria luta, o Mahito percebe incrédulo que o garoto que ele sempre considerou inferior está superando a própria técnica dele em tempo real. Independente do que ele fizesse, o Yuji revidava ou desfazia. Até mesmo quando o Mahito se transformou, o Yuji também alterou a própria alma para ganhar características físicas que ele não tinha nesse universo. E com isso, o Yuji humilha o Mahito de um jeito que ninguém poderia imaginar. Até que, no momento em que ele ia acertar o golpe final, o Kenjaku aparece e impede o Black Flash. Aquele golpe com certeza teria despedaçado a alma do Mahito e isso destruiria os planos do Kenjaku. Ou seja, ele precisou intervir e usar a técnica de manipulação de maldição do Geto para absorver o Mahito. Com isso, depois desse arco, o Kenjaku deixa de enxergar o Yuji apenas como um recipiente útil do Sukuna e passa a considerá-lo alguém que pode ser utilizado para aperfeiçoar o jogo do abate, já que ele aprimorou sua técnica da mesma forma que o Mahito. Dito isso, uns dias se passam e a ordem de execução ainda acontece exatamente como sempre aconteceu. O Yuta é enviado e ainda vence esse confronto, porque continua muito acima do próprio nível do Yuji naquele momento em específico. Porém, ele percebe rapidamente que ferir esse Yuji nunca foi fácil. Cortes profundos, ossos quebrados e danos internos se reparam rápido demais, e até a própria Rika sente uma ressonância estranha toda vez que a técnica do Yuji é ativada. Como eu disse, o Yuta ainda vence, mas entende pela primeira vez porque matar aquele garoto especificamente seria muito mais difícil do que qualquer relatório oficial jamais sugeriu. Bom, depois disso o grupo se reúne, explica o que aconteceu e monta um plano para libertar o Gojo. Então, durante o jogo do abate, o Yuji enfrenta uma quantidade enorme de usuários diferentes e cada confronto novo ensina alguma coisa adicional sobre a própria natureza da alma humana. Ele passa a utilizar essa técnica diretamente em aliados feridos, reparando danos espirituais complexos, estabilizando companheiros em estado crítico e impedindo deformações permanentes em quem cruza o próprio caminho dele. No fim, os sobreviventes espalhados por essas mesmas colônias passam a enxergá-lo quase como um milagre ambulante. E é exatamente nesse ponto da própria evolução que nasce a virada mais original dessa história inteira, o momento em que separa completamente essa versão do Yuji da versão original. O Sukuna, observando cada evolução recente, entende que o Yuji está caminhando em direção a algo genuinamente perigoso para ele. Afinal, se o Yuji aprender a enxergar a estrutura e fraqueza de qualquer alma, ele pode eventualmente afetar até a própria alma do Rei das Maldições. Diante disso, o Sukuna resolve pará-lo e decide continuar com seu plano de passar a sua alma para dentro do Megumi e controlar as 10 sombras. Só que no momento em que isso acontece, o Yuji consegue se agarrar por um momento ao Rei das Maldições. Então, no exato instante em que ele toca pela primeira vez de forma completa e consciente a alma do Sukuna, ele não encontra apenas poder bruto acumulado ao longo de séculos. Ele encontra também um vazio antigo, quase esquecido até pelo próprio Sukuna, ligado à solidão por ter vivido com uma força mais temida da Era Heian, sem nunca ter encontrado ninguém realmente capaz de enxergá-lo por completo, além do próprio poder. Nesse momento, o Yuji não usa essa descoberta para manipular ou humilhar. Por um único instante, ele simplesmente permite que o Sukuna sinta, talvez pela primeira vez em toda a existência dele, o que significa ser realmente visto por inteiro, sem medo e sem reverência. Apenas reconhecimento puro. Esse instante específico não desarma o Sukuna por completo e definitivamente não o transforma em aliado. Porém, cria pela primeira vez em muito tempo uma hesitação real, minúscula, suficiente para abrir exatamente a brecha que o Yuji utilizará um pouco mais para frente. Mesmo com essa vantagem emocional recém-conquistada, o Sukuna ainda consegue transferir a própria alma para o corpo do Megumi, exatamente como ele fez no original, e vai embora. Só que, dessa vez, o Yuji sente a distorção acontecendo no instante exato em que ela começa, e mesmo se conseguir impedir completamente essa transferência, ele entende várias coisas. Ele sabe exatamente como Sukuna desloca almas, sabe como localizar essa mesma conexão espiritual, sabe como separar as partes com cuidado e entende em um nível quase impossível para qualquer outro feiticeiro vivo a verdadeira prisão espiritual que aprisiona o Megumi por dentro. Diante disso, a luta final contra o Sukuna dentro dessa versão da história muda de natureza por completo. O Yuji não precisa apenas golpear o Sukuna até ele cair de vez, ele precisa literalmente operar a alma do Megumi enquanto o próprio combate acontece ao redor dele. Cada ataque específico mira a conexão exata
exata entre o Sukuna e o Megumi, os pontos de fusão daquela alma dividida, as regiões onde o Sukuna se prendeu ao próprio corpo emprestado e as rachaduras reais escondidas dentro daquele domínio forçado. E é por isso que, enquanto o restante dos aliados desgasta o Sukuna fisicamente, o Yuji trabalha como um cirurgião espiritual tentando juntar todas as partes danificadas. Uma coisa interessante de falar é que, como sabemos, durante o confronto de Shinjuku original, resgatar o Megumi dependeu quase inteiramente de desgastar o Sukuna até alcançar algum acesso real à alma dele. Só que, aqui na nossa versão, Yuji já carrega desde muito antes desse próprio confronto final a ferramenta perfeita para esse tipo específico de resgate. Ele não apenas separa o Sukuna do corpo do Megumi, ele entra ativamente dentro daquela escuridão inteira e reconstrói com extremo cuidado, pedaço por pedaço, a própria vontade que restava daquele garoto. Outra coisa que é importante mencionar é que essa luta contra o Sukuna não foi pensada com o Gojo no centro, e sim com o Yuji. Então, diante disso, o Gojo não morre e pressiona o Rei das Maldições o suficiente para que o Yuji consiga utilizar a sua técnica. No fim, o rei não teve chances. Quando ele tentou desviar do roxo do Gojo, o Black Flash do Yuji o atinge e rompe completamente a divisão entre as almas. Com isso, o Sukuna é expulso e o Megumi é salvo. As baixas foram nulas e todos puderam viver e construir uma sociedade onde o Yuji ganhou o título de Herói de Shinjuku. Bom, agora com vocês, me conta aí, você acredita que o Yuji conseguiria manter a própria empatia mesmo depois de tocar diretamente a solidão do Sukuna? Também, você prefere esse final onde ele vence através da compreensão ou acha que a obra precisaria em algum momento forçar ele a utilizar essa técnica de um jeito mais cruel? No fim, se chegou até aqui, eu só peço duas coisas que vocês já sabem, deixa o like e se inscreve no canal. E caso você queira entender como seria se Yuji e Sukuna fossem irmãos, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela.